Não. Ambos têm igual importância para o cidadão, porém atuam de maneiras diferentes pela cidade. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a mais uma reunião da reunião ordinária da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara Municipal de Florianópolis. Nós temos alguns projetos em pauta aqui, em sua grande maioria, denominações de via pública ou alteração de denominação de via pública, né? Eu começo, então, desde já agradecendo a presença do vereador Afrânio, o vereador Gemada e a vereadora Manu. Não temos a presença do vereador Bericó, por enquanto. E eu já passo imediatamente a palavra, pode ser, vereadora Manu? Claro. Para os dois projetos que a senhora relatou, que é o 17634-2018, que denomina via pública no distrito do Pantano do Sul, e o segundo é o 18634-2023, que denomina 30 Times de pista de skate street da Praça Jornalista Gustavo de Lacerda. Então, já passo a palavra à senhora. Muito obrigada, presidente. Já vou fazer aqui, então, o parecer do projeto 17634 de 2018, que denomina via pública no bairro Pântano do Sul. Após análise de assessoria de engenharia, sugeriu a realização de uma audiência pública e propôs emendas ao projeto, o entendimento que foi acompanhado pela Procuradoria. A Comissão de Constituição e Justiça votou pela inclusão das emendas propostas pela assessoria de engenharia e a Comissão de Viação e Obras Públicas requereu, então, a realização de uma audiência pública. Realizada a audiência, não houveram objeções dos populares quanto à nomeação, apenas reiterada a necessidade de correção da duplicidade de nomes com a Rua Jacinto de Oliveira. Esse é o relatório. Então, senhores, eu que realizei a audiência pública, esse aqui é um projeto de 2018, que até por uma recomendação do Ministério Público, nós seguramos aqui a nomeação de rua por muito tempo. Esse projeto, então, também estava nessa leva que não deu continuidade, mesmo tendo uma boa, não diria assim que os outros não são bons, mas a justificativa é muito plausível, é uma rua que bifurca e ela ganha o mesmo nome nas duas ruas. Então, acontecia muito de pedidos trocados, o endereço repetido, inclusive dívida de um para o outro. Então, realmente, o sistema ele não estava conseguindo atender muito bem aos moradores, até por causa da duplicidade do nome. Então, diante do decreto executivo 25.178, de 4 de maio de 2023, a presente via ela foi incorporada ao sistema viário oficial, atendendo os critérios da normativa. Então, coloco aqui os critérios. É uma via existente até 22 de 12 de 2016, e a evidência de ocupação, ao menos, começando de 2001. É uma área predominantemente edificada, e realmente não há nenhum lote vazio na rua. É uma via de circulação pavimentada, ela é toda pavimentada com lajotas, e 3 dos seguintes equipamentos: drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, rede de energia, limpeza urbana, coleta de resíduos. Ela tem que conter pelo menos 3. E ela tem drenagem pluvial, abastecimento de água, rede de energia elétrica e coleta de resíduo sólido. Tudo isso são informações da própria assessoria de engenharia. E também a evidência em imagem aérea, então está aqui, seguido no relatório que está aqui, a evidência da rua. De 2001 e aqui de 2016. E aqui de 2023. Então, já ganhou bastante lotes. Então, pelo motivo relevante, eu fiz a audiência com moradores, todos eles reiteraram a necessidade do projeto, e eu voto pela aprovação com a emenda do artigo 1º, que foi a emenda sugerida pela assessoria para correção apenas. É isso, pela normal tramitação, absorvendo a emenda de assessoria de engenharia. Obrigado, então, vereadora Manu. Feita a leitura do primeiro parecer do projeto 17634-2018. Eu também voto pela aprovação. Vereadora Afrânio. Eu acompanho o voto da vereadora. De acordo, vereador Gemada. Acompanho o voto da vereadora. Feito justiça, então, corrigido o problema desta via. Perfeito. Passamos ao próximo projeto em pauta, que é o 18634-2023, de autoria do vereador Afrânio Tadeu Beaupré, que denomina 30 Times a pista de skate street da Praça Jornalista Gustavo de Lacerda.
Obrigada, presidente. Já vou direto ao parecer. Quando em análise pela Procuradoria não foi identificado óbice, que foi uma conclusão acompanhada também pela CCJ, e nesta comissão fui designada relatora. Na minha análise, o dicionário da língua portuguesa, logradouro público como qualquer espaço livre, é reconhecido pela municipalidade, que se define ao uso comum do povo à recreação. Então, nesse aspecto, parece evidente que a pista de skate é dominação, sim, de logradouro público, o que faz incidir a Lei 5.273, de 1998. Essa lei exige instrução de todo projeto de lei de denominação de logradouro, com 1, justificativa, 2, abaixo-assinado e 3, croquis de localização. A citada lei também determina que nomes fantasias deverão ser instruídos com o histórico do fato que tenha motivado a escolha do nome e, finalmente, a legislação proíbe duplicidade de nomeação de logradouro. Eu verifico que o projeto acompanha a justificativa, croquis de localização e histórico do fato que justifica o nome. Não incide também em nenhuma duplicidade com qualquer outro logradouro. Embora careça de abaixo-assinado ou ata de conselho comunitário local, é importante também conferir interpretação do espírito da lei. Tal regra é instrumento de participação popular na nomeação de bens públicos, conferindo maior legitimidade à nomeação adotada. Nesse caso, percebe-se que o nome eleito pelo proponente é consagrado pelo uso utilizado com frequência na mídia e pela própria prefeitura e até pela Confederação Brasileira de Skateboarding. Pesquisar Trinda Times no Google retorna a pista em questão como localidade listada nos dados cartográficos do buscador. No OpenStreetMap, uma plataforma de mapeamento colaborativa, a área também é marcada como Trinda Times. Meu entendimento, reprovável e antidemocrático dessa Câmara seria a nomeação com outro nome que não proposto, já que consagrado pelo público e de sabedoria comum. Nesse sentido, eu entendo desnecessária a diligência para a juntada de abaixo-assinado ou ata de associação para reiterar aquilo que, evidentemente, já está solidificado pela comunidade local. Então, pelo exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei. Vereador Gemada. Voto com parecer. O presidente também vota com parecer. Vereadora Afrânio. Sim, eu voto, agradeço à vereadora Manu. E na CCJ, inclusive, houve uma pequena confusão, porque houve quem interpretasse que a iniciativa era para trocar o nome da praça, quando não é. É para dar nome à pista de skate já consagrado pelo seu próprio uso. Então, eu voto favorável e agradeço a posição dos demais colegas. Obrigado, então. Aprovado o relatório da vereadora Manu. Passamos ao próximo projeto de lei, que é o 18487/2022, de autoria do vereador Dinho, que altera o artigo 1º da Lei 6599/2005, que denomina via pública Travessa Sul Brasil. Relatoria do vereador Gemada. Boa tarde a todos. Projeto de lei 18.487/2022, de autoria do senhor vereador Edinor Manuel da Rosa, o DIN, tem como objetivo alterar a redação do artigo 1º da Lei 6.599/2005 para que passe a Travessa Sul Brasil no bairro Canavieira ser denominada como Servidão Iracildo de Lima Monteiro, DIN. O texto do PL, a justificativa se encontra no item 1. Assessoria de Engenharia e Urbanismo e Arquitetura, após constatar a ausência de documentação exigida pela Lei 5.273 de 98, confeccionou o parecer pelo envio do PL ao autor, bem como uma sugestão de realização de audiência pública. A Procuradoria-Geral da Câmara confeccionou o parecer no sentido da existência de óbice legal para a denominação da via, seja pela ausência dos documentos exigidos pela Lei 5.273 de 98, como por ser fruto de parcelamento irregular do solo, no item 4. O vereador autor, por meio de requerimento número 0007, 2023, fez juntada no abaixo-assinado, atestado de óbito em nome do homenageado no item 5.1. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovou o parecer de autoria do senhor vereador João Luiz da Silveira, pela admissibilidade à matéria, com ressalva de que a via foi incorporada ao sistema viário municipal, bem como a juntada dos documentos exigidos pela Lei 5.273
de 98, no item 7. Feitos os apontamentos dos trâmites vistos como relevantes até o momento, passo a análise do voto. O PL 18487, por alterar denominação de via pública, o que, consequentemente, influencia no cadastro territorial do município, é de competência da presente comissão. Ele busca atender o desejo dos moradores da região em homenagear o senhor Iracildo de Lima Monteiro, Dinho, figura ilustre no bairro Canasveira, bem como na Vargem Grande, que trabalhou durante anos na horta e como auxiliar de serviços gerais no Colégio Municipal Osmar Cunha, tendo falecido em 23/5/2022. Em que pese os pareceres da Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura e Procuradoria apresentando um histórico do PL, oficialização da via, com destaque no fato de ter sido aprovado por meio da derrubada de veto do Poder Executivo, que reconhecia o parcelamento irregular do solo. Fato é, atualmente a Travessa Sul Brasil é via incorporada ao sistema viário do município, fazendo ligação entre a servidão Manuel Monteiro e a servidão Olímpio Manuel da Costa, conforme retira-se da imagem do geoprocessamento em anexo. Nesse sentido, por restar demonstrada a incorporação da via ao sistema viário oficial do município, bem como o cumprimento dos requisitos da Lei 5.273 de 98, em específico, a presença de justificativa de abaixo-assinado e a certidão de óbito do homenageado, não vejo impedimento para a normal tramitação da matéria. Não acolho a sugestão da realização de audiência pública, uma vez que há nos autos abaixo-assinado que leva a acreditar ter sido reconhecido e com consentimento dos moradores e a proposição da presente alteração. Observe, né? Eu quero levar a observação aqui, que na lei não existe que tenha audiência pública. Não exige que tenha audiência pública. É só um recomenda, né? Diante do exposto, voto, né? Fundamentos fáticos e jurídicos, voto pela normal tramitação da matéria. Obrigado, vereador Gemada. Ouço a vereadora Manu. Estava ouvindo aqui com atenção e cumpriu vários dos itens da lei aqui já citada, que eu até explicitei alguns dos critérios. Eu entendi que, constando com abaixo-assinado dos moradores, realmente não precisaria da audiência pública. Então, eu vou acompanhar o parecer do vereador Gemada. Vereadora Frânio. Senhor presidente, eu voto favorável e eu vou pedir licença para me retirar, sem prejuízo do quórum, porque nós temos quórum na reunião e os demais projetos eu tenho pleno acordo também. Tá bom, amigo. Obrigado. De acordo também, vereador Jefferson Bacher. Então, o seu projeto segue em frente. O senhor acho que tem mais um, né? Que é o projeto 18.492/2022, que dispõe sobre a denominação de vida. Tem mais um. Tem, né? Tem. Diamantina da Ventura Luz. Isso? Isso. Projeto de Lei 18.492/2022, de autoria do vereador Edinor Manuel da Rosa Dinho, tem como objetivo denominar Diamantina da Ventura Luz em toda a sua extensão, via localizada no bairro de Sambaqui. O texto do PL, a justificativa, encontra-se no item 1, o abaixo-assinado e atestado de óbito da homenageada e o croquis da localização se encontram a partir do item 1.1 até o ponto 3. A Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura confeccionou o parecer pela não aprovação da matéria, sugerindo o envio ao Poder Executivo para verificação da regularidade ou possibilidade de regularização na questão fundiária, no item 3.1. A Procuradoria-Geral da Câmara confeccionou o parecer sugerindo acatamento da sugestão da Assessoria de Engenharia no item 4. Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer de autoria do senhor João Luiz pela admissibilidade da matéria, com ressalva que o geoprocessamento da Prefeitura demonstra a incorporação da via ao sistema viário no item 5. Feito os apontamentos e os trâmites vistos com relevantes até o momento, passo a análise do voto. O PL 18.492,
por denominar via pública, o que, consequentemente, influencia no cadastro territorial do município, é de competência da presente comissão. Ela busca atender o desejo dos moradores da região em homenagear, pelos trabalhos prestados à comunidade local, a senhora Diamantina da Luz, Ventura da Luz, falecida em 2013. Em que pese constar já o portal como a servidão sem denominação, ou que faz acreditar ter sido incorporado ao sistema viário oficial do município, pelo decreto 25.178, conforme a imagem anexa, por ser incorporação de vias existente em áreas urbanas consolidada, matéria nova em nosso município, atualmente trata por meio do programa Minha Rua Regular, atendendo pertinente o envio do PL para nova manifestação da Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura, com o objetivo de dar segurança jurídica para sua aprovação. Diante do exposto, fundamentos fáticos, voto pela diligência interna, envio a matéria para manifestação da Engenharia e Urbanismo e Arquitetura. Obrigado, vereador Gemada. Vereadora Manu. Eu acho correto o encaminhamento do vereador Gemada, até porque agora a Prefeitura tem esse novo programa com várias iniciativas de regularização, se trata de uma via nova. Inclusive, eu ouvi o vereador Dinho falando sobre a dona Diamantina como referência esses dias na tribuna. Entendo que deve seguir um trâmite correto para uma homenagem merecida. Então, acompanho o seu parecer, vereador. Da mesma forma, acompanho o parecer do vereador Gemada para a diligência interna à engenharia. Passamos ao próximo projeto em pauta, que é o projeto 14059-2010, também de autoria do vereador Redinão Manuel da Rosa, Aldinho, que denomina servidão Terezinha Nair Machado, via pública no distrito de Ratones, nesta capital. E eu fui o relator desta matéria. E queria combinar já com os senhores vereadores, e com o vereador Gemada e com a vereadora Manu, que alguém pudesse... eu não me atentei a uma situação aqui, que alguém pudesse pedir vistas e pedir diligência interna também para a engenharia, porque eu dei favorável aqui. Peço... Não apresenta... Então eu não apresento e faço na... Sim. Mas daí eu vou ter que encaminhar para a engenharia de qualquer forma, né? Não, eu encaminho novamente para o senhor, daí o senhor volta no parecer que vai encaminhar para a engenharia e eu faço a diligência para a engenharia depois. Eu acho mais fácil ele já pedir vista e trazer no próximo... Não. Não, daí ele já pede vistas e daí na próxima ele já traz. Pode Peço ser? vista. Então tá. Peço vista. Vereador Gemada, vistas ao vereador Gemada. Então, acho que era isso. Temos um projeto do vereador Biricó, porém ele não está presente, que também denomina via Praça Pública Wilfred Gessner. Ele enviou? Ah, tá aqui, deixa eu ver. Esse parecer não está aqui. Tipo, sobre Wilfredo. Wilfredo. Não está aqui não. Eu vou fazer então a leitura do parecer que deve estar no sistema do projeto 18497/2022, que é de autoria do Diácono Ricardo, vereador. Qual? Não é assim. É. Eu vou ler aqui o parecer do vereador Bericó sobre o projeto 18497/2022, denomina Praça Wilfred Gessner, logradouro público no bairro do Carianos. Trata-se do projeto de lei número 18497/2022, de autoria do vereador Diácono Ricardo, que denomina Praça Wilfred Gessner, logradouro público no bairro do Carianos. Seguindo a apresentação do referido projeto, foi expedida a certificação de não existência de tramitação da mesma matéria.
A Procuradoria desta Casa Legislativa exarou parecer pela admissibilidade do projeto, reformando seu entendimento quanto ao mesmo, diante de uma análise pormenorizada e com fundamentação jurídica sólida, tornando-a por base o inciso 2º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, que estabelece a competência desta Casa para, com a sanção do prefeito, legislar sobre a denominação e alteração de vias e logradouros públicos, culminado no artigo 1º e 3º, ambos da Lei Municipal número 5273, de 1998, que trata da denominação de logradouros públicos, pela admissibilidade do projeto. O trâmite da Comissão de Constituição e Justiça transcorreu regularmente. Encaminhada à Comissão de Viação e Obras Públicas, este vereador passa a apresentar o entendimento do seu voto. Cumpre destacar que esta Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo possui, conforme fonte precípua, a garantias e ações públicas das pessoas com deficiência, conforme previsão legal do artigo 39 do inciso 3º. É competência específica da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo exará parecer sobre todos os processos atinentes à realização de obras e à execução de serviços pelo município, pelas autarquias, pelas entidades paraestatais e convencionais do serviço público, do âmbito do município, e próprios relativos aos planos gerais e parciais de urbanização, ao cadastro territorial do município e ao transporte coletivo. Nessa esteira, entende-se regular a denominação da praça, inclusive com o abaixo-assinado da comunidade, concordando com a nomenclatura, alcançando ainda mais a sua finalidade social. E, por todo o exposto, apresenta seu voto. Diante do exposto, tendo em vista que a matéria foi apreciada pelos órgãos dessa Casa até o momento, voto pela admissibilidade do projeto 18497/2022. É o parecer. Eu não sei se isso aqui também não teria que passar pela engenharia, né? Denomina praça. Tem abaixo-assinado. Então tá, foi o voto do vereador Bericó. Teve, abaixo-assinado tem. Teve abaixo-assinado com a comunidade, concordando com a nomenclatura. Pela questão de abaixo-assinado, às vezes pode pegar de qualquer um, a gente estava falando ali, a audiência pública é mais segura. Mas poderia ser abaixo-assinado com o comprovante de residência junto, né? Nem que sabe. Devia ser obrigatório. É obrigatório, porque se eu pegar um abaixo-assinado, sair aqui na rua, eu faço. Aconteceu isso na Barra da Lagoa? Bom, eu vou voltar pela normal tramitação, já que... Não, mas a lei exige isso, abaixo-assinado, Né? não pede... Vereador Gemada? Não pede... Isso, é. Não, mas tá na lei que é abaixo-assinado, e a gente vai fazer uma audiência, a gente não fez em nenhuma e vai fazer na dele. Aí fica antiético, né? Sim. Mas comigo aqui, Toca a ficha. eu voto pela... Admissibilidade. Eu voto. Vereadora Manu? Vai dar consciência de cada... Eu também acompanho, vereador. Acho que a gente tem o abaixo-assinado aqui, protocolado, mas realmente é uma reflexão que nós podemos utilizar depois para modificar a lei. Hoje a lei não exige que o abaixo-assinado seja qualificado, né? Então a gente pode realmente pensar sobre isso. Exatamente. Botar um abaixo-assinado com comprovante de residência. É mais trabalhoso, mas é mais seguro. Mas hoje a lei não exige. Se for para fazer pelo certo, faz pelo certo, Isso. de verdade, né? Tá certo, então, senhores vereadores. Senhor vereador Gemada, vereadora Manu, muito obrigado pela presença de ambos. Vereador Afrânio teve que se ausentar, mas aqui conseguimos despachar praticamente todos os projetos da comissão que estavam pendentes. Até uma próxima reunião, então, terça-feira que vem, 14 horas. Obrigado. Os vereadores aprovaram em plenário o parecer de relatoria da vereadora Mariane Matos, membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, referente à denúncia número 0013 de 2022, ocorrida na sessão do dia 7 de dezembro do ano passado.
O relatório atende pela aplicação da penalidade de advertência pública e escrita ao vereador por suposta falta de decoro parlamentar e cometimento de infração ética disciplinar, fundamentada na Lei Complementar Municipal número 722 de 2022. O processo disciplinar seguiu os procedimentos previstos no artigo 19 da Lei 722, que funcionou da seguinte forma: denúncia recebida pela mesa, inclusão na sessão ordinária, início dos trabalhos pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, notificação para a apresentação de defesa, diligências, instruções probatória, a apresentação de alegações finais e parecer. Fique por dentro do que acontece na sua cidade.